Mas só para repassar, então, a gente falou das diferenças das duas leis, né? Onde a primeira diferença era que a lei do amor nos torna livres e a lei do temor nos torna escravos. A segunda diferença é que a lei do amor nos introduz as coisas celestes, a lei do temor nos introduz as coisas terrestres, né? A outra diferença era que a lei do amor nos torna, a lei do amor, aliás, é leve e a lei do temor é pesada, né? Então vamos passar para os efeitos da lei do amor. Os efeitos que uma pessoa que está sobre a lei do amor consegue, né? Os efeitos benéficos da lei do amor. Então Santo Tomás de Aquino diz que a lei do amor, ela produz 4 coisas imensamente desejáveis, né, no homem. Então, e a primeira desses benefícios é a vida espiritual. A lei do amor nos introduz a vida espiritual. Isso significa o seguinte, tá? Como é que a lei do amor nos introduz a vida espiritual? Quando a gente ama alguém, a gente possui o objeto amado, né? Como Santo Tomás fala, o amado está naturalmente no amante. Isso significa que quando a gente ama alguém, vamos usar assim uma linguagem figurada, né? A gente traz aquela pessoa no nosso coração, não é assim que a gente fala? Se a gente ama uma pessoa, a gente traz aquela pessoa no nosso coração. A gente leva ela para onde quer que a gente vá. A gente pensa nela todo instante, né? Nossas ações, elas são pautadas segundo aquele amor. Então, possuir a Deus no seu coração significa a vida espiritual, né? O que mais seria a vida espiritual se não possuir a Deus no seu coração? Então esse é o primeiro benefício que o amor nos dá. Ele nos introduz a vida espiritual de uma forma assim, da forma mais eficaz que se possa imaginar, porque o amado está dentro do coração do amante, né? E ademais, o amor ele transforma a gente pouco a pouco no objeto amado, né? Assim também acontece naturalmente com os casais. A gente vê que muitas vezes o homem ele começa a ficar parecido com a mulher, não é assim? A gente fala assim, a gente às vezes até nota uma semelhança física, não é? Nos dois. Por quê? Porque eles se amam. Então, o amante, ele começa a ficar parecido com o objeto amado, né? Isso significa que se a gente ama a Deus, a gente vai começar a ficar parecido com Deus. A gente vai começar a nos tornar parecidos com Deus, né? Tem aquela passagem, né, que diz que sereis como deuses, né? Isso significa que quem ama a Deus, ele pouco a pouco começa a ficar parecido com Deus. E aí, o que mais é a vida espiritual se não isso? O que é a vida espiritual se não se configurar perfeitamente a Deus, né? Então esse é o primeiro benefício da lei do amor, a vida espiritual profunda.
E aí São Tomás de Aquino também fala que deve-se considerar também que se alguém tiver todos os dons do Espírito Santo sem a caridade, não tem a vida, né? Se alguém tiver todos os dons do Espírito Santo, mas não tiver a caridade, não vai ter a vida. Por quê? Porque a vida é Deus, a vida é Cristo. Só tem a vida em si mesmo quem ama a Deus, quem ama a Cristo. Porque quem ama tem o objeto amado dentro do seu coração. Portanto, quem ama a Deus, quem ama a Cristo, tem a vida que é Deus, a vida que é Cristo, dentro de si. Tá? Então, concluindo esse benefício do amor, a vida espiritual é isso. Né? Um segundo benefício que a lei do amor nos dá é a observância dos mandamentos. Se alguém me ama, observará os meus mandamentos. João 14. E por que isso acontece, né? Acontece pelo seguinte: a plenitude dos mandamentos é o amor. Como eu falava agora há pouco, que Jesus Cristo resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso significa que o amor é a plenitude dos mandamentos. A plenitude da lei que consiste nos mandamentos é o amor pelo qual os mandamentos são observados. Então, nós observamos as leis por causa do amor. E quem observa a lei do amor, observa todos os outros mandamentos. Porque é impossível alguém observar um mandamento sem que ame. Porque o amor é o principal mandamento, ele é o maior mandamento. Então, quem obedece o maior mandamento, naturalmente obedece todos os outros, certo? Isso não é muito difícil de entender, né? Então, é como se o amor fosse um pacote, como se o amor fosse um pacotão que viesse lá dentro todos os outros mandamentos, né? Então, quem ama, para observar os outros mandamentos é fichinha, né? O terceiro benefício que a lei do amor nos dá é o refúgio contra as adversidades. Nisso se resume Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, quem ama a Deus confia, né? E aí já é outro dom, o dom da confiança, que vem junto com o amor. Quem ama a Deus confia. Então a gente tem um refúgio contra as adversidades. Quando a gente está passando por problemas, nós nos lembramos disso, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então isso significa que qualquer adversidade parece suave para os que amam. A gente pode ver isso bem nítido nos mártires, né? Os mártires que sofreram tanto, mas apesar de sofrerem tanto, aquilo parecia nada diante do amor que eles tinham, parecia suave. Então, quem ama Deus, qualquer sofrimento, por mais difícil que seja, parece suave diante do amor. Então a gente tem um refúgio, certo? Quem ama Deus tem um refúgio. Não importa o problema que a gente esteja passando, a dificuldade que a gente esteja passando, o desemprego, os nossos sonhos que caem por terra,
qualquer coisa é nada diante do amor. A gente tem um refúgio, a gente tem para quem recorrer. O que tem de melhor quando a gente ama alguém, humanamente falando, tá? Quando a gente ama alguém e a gente sabe que aquela pessoa ama a gente, e aí quando a gente tem um problema assim no nosso dia, nada melhor do que no final do dia a gente correr para aquela pessoa, para os braços daquela pessoa que a gente ama e fazer ela de refúgio. Então a gente tem um refúgio das adversidades. Quem tem o dom, quem tem a virtude do amor, tem um refúgio nos braços de Deus. Então esse é o terceiro benefício do amor, o refúgio nas adversidades. O amor conduz o amor conduz à eterna bem-aventurança. Tá? Esse é mais um benefício que a lei do amor nos dá, tá? A eterna bem-aventurança. A gente sabe que quando a gente fala em bem-aventurança, é o mesmo que falar felicidade, né? A mesma coisa que falar felicidade, né? Feliz aquele que... Blá, 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 blá. É a mesma coisa, bem-aventurança. Então, o amor nos conduz à perfeita bem-aventurança. Então, quanto mais amor a gente tiver por Deus, mais bem-aventurado a gente é. Santo Tomás de Aquino dá um exemplo que muitos fizeram jejuns assim muito maiores do que os apóstolos, né? Mas porém não são maiores do que os apóstolos. E o motivo disso é porque os apóstolos tiveram um amor mais perfeito que essas pessoas. Então, na verdade, a medida para a bem-aventurança não é o jejum ou as obras periféricas, é na verdade o amor, né? Então, quem mais ama, mais feliz é, mais bem-aventurado é diante de Deus e diante dos homens também, né? Como a gente viu que os apóstolos, eles tiveram um amor mais perfeito, por isso são os mais bem-aventurados, né? O outro efeito do amor que a gente pode falar é que o amor produz o perdão dos pecados. O amor produz o perdão dos pecados, tá? E nisso a gente pode entender também, humanamente falando, se a gente tem um inimigo que nos odeia, nos faz mal, e a gente fica em inimizade com essa pessoa por um tempo, aí passam-se alguns anos e essa pessoa se arrepende e começa a nos amar. Sinceramente, essa pessoa começa a amar, sinceramente. E a gente vê isso, a gente tem certeza disso, que a pessoa que outrora era nosso inimigo começa a nos amar. Então a gente faz o quê? A gente perdoa essa pessoa por causa do amor que ela tem por nós, por causa do amor que ela desenvolveu por nós. É natural que isso aconteça, é natural que a gente perdoe uma pessoa que nos ama, certo? Então é isso que acontece também com Deus. Se a gente ama a Deus e Deus sabe que a gente o ama, mas contudo a gente erra, Ele nos perdoou porque a gente o ama. Deus sabe que a gente o ama. Então Deus nos perdoa. O amor produz esse perdão. E aí São Tomás de Aquino cita Lucas 7, são-lhe perdoados muitos pecados, já que muito amou, falando de Maria Madalena, né? Maria Madalena foi perdoada porque muito amou. E para a gente entender por que o amor perdoa os pecados,
a gente pode falar que o perdão ele vem através do arrependimento, né? Não existe perdão sem o arrependimento, certo? E o que acontece? Quando a gente ama alguém, humanamente falando, tá? Também. Quando a gente ama alguém, a gente erra com aquela pessoa, a gente trai, ou sei lá, faz alguma coisa para a pessoa que a gente ama, a gente imediatamente se arrepende, né? É natural que a gente se arrependa profundamente quando a gente erra com aquela pessoa que a gente ama. Isso é natural. E esse arrependimento sincero gera o perdão, né? E ademais, tanto mais a gente ama alguém, mais aquele pecado que a gente cometeu contra a pessoa nos aflige, nos afeta, nos machuca. Então, quanto mais a gente ama a Deus, mais o nosso pecado nos afeta, nos machuca e nos torna pessoas arrependidas, perfeitamente arrependidos por nossos pecados. E esse arrependimento gera o perdão. É por isso que o amor gera o perdão dos pecados, né? E outro benefício da lei do amor é que o amor nos faz perfeitamente alegres. Perfeitamente alegres. Porque acontece o seguinte: quando a gente ama alguém, mas não é correspondido, a gente fica triste, né? Mas quando a gente ama Deus, acontece o seguinte: a gente não é desprezado. Muito pelo contrário. A gente recebe um amor 1000 vezes maior de volta, né? Aí Santo Tomás de Aquino fala assim, que humanamente, né? Humanamente, o que não se tem é apetecido, e o que se tem é desprezado e gera tédio. Mas não é assim com as coisas espirituais. Ele quer dizer o seguinte, que humanamente, quando a gente deseja, vamos supor assim, um carro do ano, né? Quando a gente deseja um carro do ano, a gente está amando esse carro, e a gente consegue comprar esse carro, a gente já, dali alguns meses, a gente enjoa, né? E a gente fica entediado. Aquilo que a gente estava amando há pouco tempo antes, quando a gente possui humanamente alguma coisa terrena, né? Quando a gente possui aquilo nos causa tédio. Rapidinho nos causa tédio. Mas não é assim com as coisas espirituais. Então, é por isso que o amor produz a verdadeira alegria, a perfeita alegria. Porque ao contrário dos bens terrenos, que quando a gente possui, a gente enjoa, quando a gente ama a Deus, a gente deseja a Deus e a gente possui a Deus, a gente não enjoa, né? E muito menos a gente não despreza. Muito pelo contrário, porque Deus é infinito. Deus não é como um carro do ano que a gente compra e enjoa logo depois. Quando a gente possui a Deus, Deus é como uma fonte inesgotável de amor. A gente jamais vai enjoar de Deus, vai deixar Deus de lado quando a gente o ama e quando a gente possui Deus. Então, é por isso que a gente fica perfeitamente alegres. Por isso que a gente fica perfeitamente felizes. Com os bens materiais não é assim. A gente não fica perfeitamente feliz quando consegue comprar aquele carro do ano. Porque logo depois a gente enjoa. Mas a gente fica perfeitamente feliz quando deseja a Deus, possui a Deus, e nós não enjoamos de Deus. Então essa é a felicidade plena.
Essa é a alegria plena. Amar a Deus nos dá essa felicidade, e esse é um outro benefício do amor. Um outro benefício do amor é a perfeita paz. O amor, o verdadeiro amor, que aqui a gente está falando, né, da caridade, da caritas, ela nos gera uma perfeita paz. Tá? Pois acontece nas coisas temporais que sejam desejadas com frequência, mas obtidas as mesmas, ainda a alma do que as deseja não repousa, né? O que São Tomás de Aquino quer falar com isso? Aquilo que a gente estava falando da alegria, né? Da felicidade. Quando a gente deseja algo e a possui, a gente não fica em paz com aquilo, a gente fica inquieto, né? Porque daí aparece uma coisa melhor, aparece o carro melhor, aparece uma casa melhor, aparece um computador melhor, um celular melhor, e a gente nunca fica em paz com aquilo, né? A gente está sempre inquieto. Só que com amor não é assim, com a caridade não é assim. Quando a gente deseja Deus, possui a Deus, a gente fica em paz com Deus porque a gente está plenamente satisfeito com aquilo que a gente possui. Então o amor produz a paz verdadeira. Outro benefício do amor é que o amor dignifica o homem. O amor torna o homem digno. E por que o amor torna o homem digno? É porque o amor nos torna filhos de Deus. E ele cita 1 João 3: sejamos chamados filhos de Deus, e de fato sejamos. E o que existe nesse mundo mais digno do que ser chamado filho de Deus? Nada, né? Vamos supor se o presidente dos Estados Unidos fosse nosso pai. Bom, isso já seria alguma coisa, certo? Mas o presidente dos Estados Unidos é ninguém perto de Deus. E contudo a gente é chamado filho de Deus. Então isso é uma dignidade que humanamente a gente não consegue nem mensurar uma coisa dessa. Então o amor nos torna dignos, nos faz homens dignos. Esse é mais um benefício da lei do amor. E outro benefício, o amor de caridade só pode ser alcançado pela graça. Aliás, eu acho que aqui a gente passou dos benefícios, né? Algumas características do amor, né? O amor da caridade só pode ser alcançado pela graça. Isso significa uma coisa, que ninguém por si mesmo pode alcançar o amor. Ninguém por si mesmo pode alcançar o amor. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O amor, ele não é um dom humano. Deus nos amou primeiro. Então, se o ser humano consegue amar a Deus, esse amor que o ser humano tem não provém dele mesmo, mas sim provém do amor que Deus tem por nós. É uma resposta que nós damos a Deus. Portanto, o amor só pode ser dado pela graça. Ele vem de Deus. Ele não vem do homem. O Deus nos amou primeiro. Então, porque Deus nos amou que nós os amamos. Isso significa que se Deus não nos amasse, nós não iríamos amá-lo. Porque não é algo humano, é algo divino. É algo que provém de Deus. É como se fosse algo que a gente tirasse um pedaço da divindade e colocássemos em nós. Porque é dele primeiro, o amor é dele primeiro, depois que a gente o ama. Isso significa que nós não conseguimos amar pelas nossas próprias forças, e sim só pela graça de Deus que nós os amamos.
E daí Santo Tomás de Aquino fala alguma coisa aqui um pouco polêmica, né? Ele fala assim: seja o dom das línguas, portanto, seja o dom da ciência ou da profecia, todos estes podem ser possuídos sem a graça do Espírito Santo, mas não o amor. O amor é obrigatoriamente possuído através do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo. Não existe outra forma. Portanto, quem ama certamente está com a graça do Espírito Santo. É impossível amar sem isso. É impossível. E São Tomás de Aquino que diz que é possível sim falar em línguas sem a graça do Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui, não sou eu que estou falando. Tá? É importante a gente saber dessas coisas, porque atribuir esse tipo de coisa ao Espírito Santo, atribuir coisas assim ao Espírito Santo, futuramente pode nos causar frustrações, certo? Eu vou falar assim para vocês. Talvez vocês não entendam hoje, mas vocês podem entender isso daqui a alguns anos, quando vocês se depararem com algumas coisas. Então a gente tem que atribuir a graça do Espírito Santo às coisas certas, tá? Então São Tomás de Aquino ele fala que não necessariamente a gente precisa do dom do Espírito Santo para falar em línguas. Isso pode ser algo humano, sim. Não necessariamente a gente precisa do dom da graça do Espírito Santo para possuir o dom da ciência. Não necessariamente a gente precisa da graça do Espírito Santo para fazer profecia. Tá? Não sou eu que estou falando novamente. É Santo Tomás de Aquino, tá? Mas é impossível possuir a caridade sem a graça do Espírito Santo. É impossível. Isso não significa que a pessoa não esteja com a graça do Espírito Santo no momento em que ela faz profecias, ou o dom da ciência, ou o dom das línguas. Não descarta o Espírito Santo. São Tomás de Aquino não descarta, mas ele diz que não é necessário, certo? Isso é importante. E mais importante que isso, é importante saber que quem ama necessariamente vai estar na graça de Deus. É isso que a gente deseja. Porque estar na graça de Deus é ser salvo. Por isso que é tão importante a gente possuir a virtude do amor, para estar na graça de Deus, na graça do Espírito Santo. E agora eu vou repassar com vocês essas características do amor aqui para a gente relembrar. Então, o primeiro efeito do amor que a gente falou é que o amor causa a vida espiritual, né? Causa a vida espiritual porque quem ama possui o objeto amado em si, né? É isso que a gente falou. Então, a lei do amor causa a vida espiritual, primeira coisa. A segunda coisa é que a lei do amor causa em nós a observância dos mandamentos, né? Isso significa que a lei do amor, o mandamento do amor é o mandamento supremo, e quem observa o mandamento do amor necessariamente estará observando todos os outros mandamentos. É impossível você estar na lei do amor sem observar os outros mandamentos. Então é isso que esse é o segundo benefício que a lei do amor causa, né? A observância perfeita dos mandamentos. Quem ama jamais vai descumprir os outros mandamentos que são menores, né? Jesus resumiu a lei e os profetas em uma lei, que é a lei do amor. Então, segunda coisa, o amor nos causa a observância dos mandamentos. A terceira coisa, o amor é refúgio contra as adversidades.
né? Quão agradável é isso? Quão necessário para o ser humano, para a vivência cristã é isso? Um refúgio. Um refúgio. Alguém, um lugar para onde recorrer nas horas de aflição. E o que mais seria agradável se não correr para os braços de Deus nos momentos de aflição? E ter a certeza de que Deus nos ama e por isso nós o amamos. E nada melhor do que correr para os braços do objeto amado nas horas de aflição. Então, essa é a terceira coisa, o refúgio contra as adversidades. A quarta coisa era, eu estava falando que o amor conduz à eterna bem-aventurança, né? Então, que os apóstolos, eles são os maiores porque eles mais amaram a Deus. E quanto mais amor, maior. A gente pode olhar para a Virgem Maria. Ela é maior humana, né? Por quê? Porque ela mais amou. Então, a medida da bem-aventurança é a medida do amor. Não é a medida do jejum e das outras obras. É a medida do amor. Quanto mais amor, mais bem-aventurada é a pessoa. E a gente podia até aqui falar sobre hierarquia divina, né? A hierarquia no céu. A gente até poderia falar sobre isso, mas sem entrar muito nessa questão, a gente já pode dizer que o que mede o maior e o menor no reino dos céus é o quanto ele ama, é o quanto a pessoa ama. Essa é a medida nos céus. Maior é no reino dos céus quem mais ama. E ao contrário, no inferno, maior é no inferno quem mais odeia, né? Então essa é a outra coisa, né, que o amor nos dá. Ele nos conduz à eterna bem-aventurança, né? E o outro efeito do amor, que eu estava falando, é que o amor produz o perdão dos pecados, né? E a gente estava falando que o motivo disso é que quando a gente tem alguém que fez algo ruim para nós e essa pessoa começa a nos amar, e a gente sabe disso, que a pessoa nos ama, a gente já perdoa, porque o amor dela é maior do que qualquer ofensa. O amor supera qualquer ofensa. E a gente também estava falando que quem ama procura jamais ofender o objeto amado, né? E quando ofende, a dor que a gente sente é tão grande, que o nosso arrependimento é amargo e é doído. E esse arrependimento é sincero e verdadeiro. E eu estava falando que o perdão, ele vem do arrependimento que a gente tem. É impossível o perdão sem o arrependimento, né? Então, o amor nos conduz ao arrependimento profundo dos pecados, porque nos ofende, quando a gente ofende alguém que a gente ama, isso nos machuca tanto quanto a outra pessoa, né? Às vezes a gente faz alguma burrada para uma pessoa que a gente ama, isso não nos machuca, a gente não fica sentido, né? A gente não briga com a gente mesmo, né? A gente se arrepende, certo? Então o amor nos conduz ao perdão dos pecados, porque ele é a fonte desse arrependimento perfeito que a gente queria. Então o amor nos conduz ao perdão dos pecados. E outra coisa que a gente estava falando é que o amor produz a iluminação do coração. Porque a iluminação do coração significa o seguinte, que onde está o amor, ali está o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é a luz.
E também a gente falava que o amor realiza a perfeita alegria, né? Ele realiza a perfeita alegria porque quando a gente deseja a Deus e a gente possui a Deus, a gente está perfeitamente completo, perfeitamente satisfeito, né? Isso bem parecido também com o outro efeito do amor, que é a perfeita paz, que a gente também estava falando. A perfeita paz porque quando humanamente a gente deseja alguma coisa terrena, e eu dei o exemplo do carro, a gente deseja o carro, e a gente consegue esse carro, mas daí aparece o melhor do que aquele que a gente tem, e o nosso coração fica aflito, o nosso coração não fica em paz. Mas com as coisas espirituais não era assim, né? Não é assim. Quando a gente deseja a Deus e a gente consegue a Deus, não existe nada maior do que Deus para desejar. Então nosso coração está em paz no momento em que a gente possui a Deus. E quem ama a Deus possui. Basta amar para possuir a Deus. Quem possui a Deus não almeja mais nada maior, porque não existe nada maior do que isso. Então nosso coração se encontra em paz, em alegria, e nada pode afetar isso, nem o sofrimento pode ser maior do que isso, porque não é nada maior do que Deus, do que possui aquele que ama. Eu também falava que a caridade, o amor, só pode ser alcançado pela graça, né? Ele só pode ser alcançado pelo Espírito Santo, porque o amor não é uma virtude humana, o amor é uma virtude divina. Porque Deus amou primeiro, é Deus quem nos ama. E porque Deus nos ama, nós o amamos. Então, o que gera no nosso coração esse amor é saber e ter certeza que Deus nos ama, é ver Jesus Cristo dando a sua vida por nós, por amor. É saber disso, é ter a certeza que Deus nos ama, é isso que gera em nós o amor. Portanto, o amor ele vem de Deus, né? A gente pode fazer uma imagem assim de um raio ou de uma luz que vem de Deus e entra no nosso coração, porque esse amor ele vem de Deus e habita no nosso coração, e só assim nós conseguimos amar a Deus. O amor é um dom divino. O amor só pode ser concedido pelo Espírito Santo. Portanto, quem ama certamente tem a graça do Espírito Santo. Então, esse é um outro benefício que o amor nos dá, a graça do Espírito Santo. Com certeza, quem ama tem o Espírito Santo, né? E a gente também falava que os outros dons, como o dom da língua, o dom das ciências, o dom da profecia, não necessariamente necessita do Espírito Santo, né? Mas o amor com certeza necessita do Espírito Santo. Então, dito isso, repassando ali os benefícios do amor, agora que a gente sabe tudo que o amor pode fazer por nós, os benefícios, eu e você desejamos esse amor, né? A gente quer esse amor para ter uma vida mais leve, para ter a bem-aventurança, para ter a paz no nosso coração, para ter uma vivência cristã mais suave, mais leve, para que a gente possa vencer o pecado e para que essa luta contra o pecado não seja um fardo no nosso coração, não seja um fardo no nosso corpo. Porque a lei do amor não é um fardo, ele é leve, ele é suave. Então, por isso que nós desejamos a lei do amor, para que nós consigamos viver essa vida cristã de uma forma perfeita, de uma forma leve, suave, de uma forma natural, né? A lei do amor ela é mais forte do que as outras. Ela é mais forte do que a lei natural, do que a lei da concupiscência, do que a lei do temor. Então, por isso nós desejamos essa lei em nosso coração. Nós desejamos ser conduzidos por essa lei, né? Eu desejo ser conduzido pela lei do amor.
Mas como fazer isso, né? A gente pode se perguntar. Como? Será que basta pedir? Né? Como que eu faço? É como se fosse o maior negócio do mundo, né? Como que eu faço para ter isso então, Douglas? Agora que tu me falou sobre tantas coisas maravilhosas que o amor pode causar em nós, muito bem, mas como é que eu faço para ter isso dentro do meu coração? Né? Como? E a gente tem que agradecer muito a Santo Tomás de Aquino porque ele nos dá a receita disso, né? Ele nos dá a receita. Como desenvolver em nós o amor. E essa parte é a parte mais importante, porque é aqui que a coisa começa a ficar mais palpável para nós. É aqui que a gente consegue perceber como é que a gente vai desenvolver esse amor em nós e ter esses benefícios. E Santo Tomás de Aquino fala que existem 4 coisas que a gente pode fazer, 2 delas para gerar o amor em nós e as outras 2 para aumentar o amor em nós. E sem mais delongas, vamos passar para a primeira. A primeira coisa que pode gerar o amor, a caridade em nós. Que ele fala que é a escuta da palavra de Deus. A escuta da palavra de Deus é a primeira coisa que é capaz de gerar o amor em nós. E aí ele explica por quê, né? Por que escutar a Deus gera amor? Por quê? Aí a gente pode perceber que humanamente, quando a gente, nas nossas relações humanas, quando a gente escuta uma pessoa falar coisas belas, coisas bonitas, a gente começa a gerar em nós um amor pelaquela pessoa. É assim, inclusive, que a gente se apaixona. Geralmente, quando a gente começa a conversar com uma pessoa, quando a gente começa a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer para nós, a gente começa a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer para nós. Isso vai gerando em nós um amor. Então Deus se utiliza desse, vamos dizer assim, mecanismo humano. A gente não precisa de coisas extraordinárias. Deus se utiliza disso. Deus se utiliza dessa, digamos assim, entre aspas, esse fraco do ser humano que é o ouvido. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, o que Deus tem para falar para nós, quanto mais a gente ouve isso, mais em nós vai gerando esse amor. E então, quando a gente ouve a Deus, esse amor começa a ser gerado em nós, Salmo 18 diz assim: a tua palavra é um fogo ardente e o teu servo o amou. A palavra de Deus é um fogo ardente que gera o amor em nós. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir o amor, a primeira coisa é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é a mesma coisa do que ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa é ir à missa e na hora do Evangelho, ter consciência de que não é o padre, não é o diácono que está falando, é Jesus. E se os nossos ouvidos estiverem atentos para aquelas palavras do padre, do diácono na hora do Evangelho, vai começar a nascer em nós um fogo do amor. E aquelas palavras, quando caem nos nossos ouvidos, elas vão direto para o nosso coração, gerando assim um amor em nós. Então por isso que a missa é muito importante e o Evangelho, que é persona Christi que está falando, é Jesus Cristo que está falando. Por isso é muito importante a gente prestar atenção com
com todo o cuidado e atenção e veemência do mundo, né? Prestar muita atenção naquelas palavras, porque aquelas palavras vão gerar em nós o amor. Aquelas palavras. Escutar a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Parece tão simples, né? Parece tão simples, mas as coisas de Deus são simples. Deus utiliza as coisas mais simples do mundo para gerar em nós as coisas mais extraordinárias do mundo. Então a primeira coisa é ouvir a palavra de Deus, né? A segunda coisa é a meditação. A segunda coisa que nós podemos fazer para gerar o amor em nós é a meditação. Isso significa que então a primeira coisa é ouvir a palavra de Deus. Agradecimento, certo? Santo Tomás de Aquino vai falar a consideração dos bens recebidos. Isso vai gerar em nós o amor. Então, quando a gente reconhece tudo aquilo que Deus nos dá, né? Quando a gente agradece a nossa vida, o nosso alimento, quando a gente agradece e reconhece tudo isso que Deus nos dá, isso vai gerar em nós também um amor, certo? Por quê? Porque nas nossas relações humanas, de pessoa para pessoa, quando alguém começa a fazer coisas boas pra gente, quando alguém começa a nos ajudar de uma forma extraordinária, é natural do ser humano que a gente comece a amar aquela pessoa. Eu não estou falando aqui de amor de matrimônio, tá? Estou falando aqui do amor sincero, de irmão, do amor de amigo, né? É natural que a gente comece a amar aquela pessoa que nos ajuda, certo? Então, quem mais nos ajuda do que Deus, hein? Deus nos dá a vida. Deus nos deu a vida, nos dá o alimento da terra que produz alimento. Então, considerar isso em nosso coração, reconhecer que Deus nos dá essas coisas, que Deus nos dá o dom do Espírito Santo, que Deus nos remiu do pecado, considerar as maravilhas que Deus faz para nós, isso sem dúvida gera um amor a Deus, porque a gente vai estar muito grato, né? Assim como um amigo que nos ajuda e a gente passa a amar, por mais que seja uma pessoa desconhecida que começa a nos ajudar, a gente passa a amar aquela pessoa. Quanto mais a Deus, Deus se utiliza disso. Deus é esperto, né? Deus utiliza desse fraco do ser humano. Ele sabe que se nós meditarmos nas coisas que Ele faz para nós, a gente vai amar, né? Mas Ele faz apesar de a gente meditar ou não, certo? Ele dá todas essas coisas, Ele dá para todas as pessoas, independente de meditar, de reconhecer ou não. E só que se a gente não reconhece isso, não é gerado em nós o amor. Assim como quando a gente recebe alguma ajuda de alguém, só que a gente não sabe de onde vem, né? Por exemplo, se a gente está endividado, vai ser despejado na nossa casa e a gente recebe uma ajuda anônima. A gente recebe um dinheiro, 10 mil reais, e a pessoa não diz quem foi. A gente recebe, fica muito feliz, mas a gente não ama aquela pessoa porque a gente não sabe quem é, né? A gente não se ateu para isso. E é isso que acontece com as pessoas que não amam a Deus. A gente não parou para reconhecer isso, reconhecer a pessoa que nos deu tanta coisa, que no caso essa pessoa é Deus. Então, isso tem que passar pela consciência humana para gerar o amor. Os benefícios que Deus nos dá tem que passar pela consciência humana para gerar o amor. Então, meditar pelos bens recebidos, isso sem dúvida vai gerar em nós um amor.
Precisamos reconhecer isso. Precisamos todo dia agradecer a Deus, ser grato. A gratidão gera o amor, né? Então essa é a segunda coisa que nós temos que fazer. A primeira coisa é escutar, né? Como alguém que escuta uma pessoa que nos fala muitas coisas e que há algum tempo já conversa com a gente e aquilo nos agrada muito e aquilo vai gerando amor, né? A gente escuta. Então a escuta de Deus gera o amor, a primeira coisa. A segunda coisa é a meditação das coisas recebidas, dos bens recebidos. Então essa gratidão gera o amor também. E a terceira coisa que aumenta, que daí ele já, além de gerar, né, aumenta o nosso amor, é nos afastar das coisas terrenas, certo? Aí já, para gerar o amor em nós, é duas coisas, tá? É escutar a palavra de Deus e ter um espírito de gratidão, meditar nas coisas recebidas. E agora, quando a gente tem esse amor, para aumentar esse amor, a primeira coisa é nos afastar das coisas terrenas e nos aproximar das coisas celestes. Então, porque até tem naquela passagem que diz: ninguém é capaz de, vós não podeis amar, né? Servir a Deus e a dinheiro, né? Certo? Então ninguém é capaz de amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não existe um coração dividido aqui. Eu não posso amar as duas coisas. Então, se eu amo o mundo, se eu amo as coisas terrenas, que é a lei do temor, né? Lembra que a lei do temor nos aproximava dos bens terrenos? Então, quanto mais eu amo as coisas terrenas, menos eu amo as coisas celestes. E ao contrário, quanto mais eu amo as coisas celestes, menos eu amo as coisas terrestres, porque as coisas celestes, elas são infinitamente maiores e melhores do que as coisas terrenas. Então, quanto mais eu me afasto do desejo das coisas terrenas, automaticamente eu me aproximo de Deus cada vez mais. Então, quanto mais desapego eu tiver, mais próximo de Deus eu vou estar. Então, São Tomás de Aquino fala assim: quem quer que, portanto, queira alimentar a caridade, insista em diminuir a cobiça. A cobiça é o amor de conseguir obter o que é temporal, né? Essa é a definição de cobiça que São Tomás de Aquino dá. É o amor de conseguir os bens temporais. Isso é cobiça. Então nos afastemos da cobiça. Quanto menos coisas terrenas a gente desejar, mais próximo do amor de Deus a gente vai estar. Isso aumenta o nosso amor. E a segunda coisa que aumenta o nível de caridade, que aumenta o nível de amor, é a paciência na adversidade. A gente tem que ter paciência, tem que lutar para continuar amando. Porque acontece o seguinte: quando a gente fala de artes, tá? Um pintor, ele mais ama aquele quadro que mais o deu trabalho, que mais foi penoso para ele. E esse é o que ele mais ama. É natural que a gente ame aquilo que mais nos dá trabalho, certo? Então, quanto mais adversidade a gente superar por amor, maior esse amor vai se tornar, mais forte esse amor se torna, certo? Então a gente tem que ter paciência na adversidade, paciência nesse tempo terreno. A gente tem que manter os olhos firmes em Deus, ter paciência,
paciência nas adversidades. Coisas ruins vão acontecer ao longo da nossa vida. Mas quanto mais a gente lutar para permanecer com Deus, maior será o nosso amor. Porque é natural, quanto mais a gente luta por algo, maior vai ser o nosso amor por aquilo. Quanto mais dificuldades a gente enfrenta pelo amado, maior se torna o nosso amor, não é assim? Até humanamente falando, quanto mais dificuldades a gente enfrenta por aquela pessoa, né? Quantas vezes os pais passam fome para dar comida para os filhos? Quantas dificuldades, né, nossos pais enfrentam? E quanto maior é essa dificuldade, maior é o amor. Então, quanto mais dificuldade a gente enfrentar por Deus, esse amor, essa caridade, ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Então, é isso. Essa é a chave para a gente amar. Essa é a chave para a gente gerar em nós o amor. Primeiro, ouvir a Deus. Segundo, meditar as coisas. Meditar os bens recebidos, né? E aí, para a gente aumentar esse amor, a gente tem que se afastar das coisas terrenas, afastar do desejo das coisas terrenas. Quanto mais a gente se afasta das coisas terrenas, mais perto a gente fica do amor. E por último, é a paciência na adversidade, né? Quanto mais dificuldades a gente enfrenta pelo amado, maior se torna o nosso amor. Então, rapidamente, eu quero repassar que a gente estava falando que existiam 4 leis que regiam as nossas obras, né? Que o ser humano ele operava pela lei natural, que a gente falou que a lei natural é aquilo que Deus incutiu no ser humano logo quando criou o ser humano, e que qualquer um tem essa lei em si, né? A lei natural de saber o que é bom, o que é certo, o que é errado. Aí o Satanás veio e incutiu em nós a lei da concupiscência, que é a lei que interfere a nossa razão, mas e a prática. A gente não pratica aquilo que a gente pensa, né? A gente pratica segundo a carne. Então, vendo isso, vendo a decadência do homem, Deus criou a lei das Escrituras, a lei do temor, baseado no temor, ou seja, na fuga da dor, que o ser humano tem naturalmente. Isso é algo natural do ser humano. Todo ser humano vai fugir da dor e ir de encontro ao prazer, né? Então, por causa disso, Deus permitiu que se punisse aqueles que não cumprissem as leis, os mandamentos, e só assim que o ser humano poderia superar a lei da concupiscência. Se não fosse isso, o ser humano não iria superar a lei da concupiscência. Então, Jesus veio e deu outra lei, porque apesar da lei do temor ser boa, ela agia no corpo, né? Ela não agia na alma, ela não agia no âmago do ser humano. Apesar do ser humano fazer coisas boas, geralmente a nossa vontade ela é contrária. A vontade ela tá para concupiscência, não adianta, né? Mas a gente age por temor, a gente age por medo, né? Nisso, hoje em dia, a gente ainda está nessa lei. Muita gente ainda está nessa lei. E, aliás, eu ainda estou nessa lei, né? Uma porcentagem de mim ainda está nessa lei. A gente pode falar assim. Quem dera nós estivéssemos 100% na lei do amor, né? Mas existem partes de nós que ainda está na lei do temor. A gente cumpre, a gente faz o que é certo, mas não por amor, porque a gente tem medo do inferno, a gente tem medo da condenação eterna, certo? E Santo Tomás de Aquino diz que apesar da lei do temor, das pessoas que agem por temor, fazem o certo por temor, por medo da condenação eterna, apesar dessas pessoas não serem justas, elas são justificadas.
é válido, certo? É válido. As pessoas são justificadas apesar de não ser justas, mas o que faz a nossa vida ser leve, suave, não é a lei do temor. A lei do temor é pesada, porque a gente não está agindo livremente. A gente está agindo acorrentado, lembra? Acorrentado naquele pensamento da punição. Isso não nos torna livres. Isso nos torna escravos. E o trabalho de escravo é pesado, né? E tão pesado que é impossível suportar. É impossível suportar. Uma hora ou outra a pessoa cai no pecado, né? É impossível suportar o peso da lei do temor. E porque é impossível, Deus veio e deu a lei do amor. Aí sim, a lei do amor, ela age na nossa alma. A lei do amor é leve e suave, como Jesus Cristo nos ensina. E ela nos torna livres. E é só com a lei do amor que a gente deixa de ser escravo do pecado. É só com a lei do amor. Enquanto a gente agir somente por temor, somente por medo, a gente vai ser escravo e a gente vai cair mais e mais vezes. Por isso que é tão importante a gente desenvolver em nós a lei do amor. E é aí por isso que eu decidi estudar e gravar esse vídeo, para dividir com vocês esse mandamento que é o centro do cristianismo, que aliás é a mensagem de Cristo. É a mensagem de Cristo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente. Como eu sou conhecido? Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é o amor, é a caridade. 1 Coríntios 13. A caridade. E a caridade é o maior bem. E a gente tem que desintoxicar essa linguagem que a gente aprendeu que caridade é altruísmo. A caridade não é altruísmo.
No versículo 13, Paulo fala: ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres. Essa é a visão de caridade que a gente tem. É assim que o mundo nos ensinou a ver a caridade, mas isso não é a caridade. Por isso que Paulo fala: ainda que eu distribuísse todos os meus bens, mas não tivesse amor, portanto, a caridade é outra coisa. Certo? Claro, a gente faz essas coisas por amor também, mas a caridade é tudo isso que eu falei. A caridade é aquilo que nos torna livres, livres do pecado.